Bom, a gente tava falando aqui, Gotinha, sobre... A gente tá falando sobre o podcast que eu te indiquei, né? Podcast maravilhoso, na verdade, né? Ah, Pô, né? adorei. Melhor indicação que eu recebi nos últimos tempos. Foda demais. Pô, não é? Que é o podcast Falando em Voz Alta, com DJ Laurinha Lero, né? Cara, que achado. Como você achou ela com uma pergunta? Cara, é difícil explicar, porque a minha vida nos podcasts, ela é muito... Eu devo ter começado a ouvir podcast lá pra 2011, só que eu não lembro de como eu achei nenhum deles. E eu comecei a ouvir podcasts antes do Spotify, né? Então eu ouvi alguns podcasts de humor na época, assim, através de agregadores, tipo... Eu nem lembro os agregadores que tinham antes. Mas aí, enfim, aí eu fui migrando pro Spotify, e aí eu lembro que um dia eu vi alguém compartilhar no Instagram essa foto. E ela chama atenção a foto da capa do programa dela, porque parece com a Mônica, né? Sim, Lembra a verdade. Mônica do Maurício de Souza, né? Então, e aí isso me chamou atenção. E aí eu cliquei, era um link. E aí eu fui ouvir. E aí era um monólogo, lembrei aqui mais ou menos. Era um monólogo que foi meio que um pouco antes da pandemia, na época, assim. Foi até bem depois de quando eu comecei a ver podcast, assim. E, cara, tem lá, Laurinha Lero, que é essa garota que ela faz esse programa, né? Com esse quê de rádio antiga, mais ou menos como se fosse uma rádio, né? A Rádio 4. 4 anos fora do ar, que ela fala, né? Ou tipo... E ela faz muitas dessas propagandas, né? No rádio, assim, que como se fossem produtos de verdade, não são produtos, tipo, tem... como é que é? Papelaria, papelaria. Tem papelaria, papelaria, tem espingardas, Que, alguma coisa. que Tem... aleatório, Ah, né? tem... Aleatório, é maravilhoso. Tem o restaurante O Rato que Ri, que é maravilhoso também. Tem os cigarros, 4 cigarros. Quer ter voz de radialista? Fume 4 cigarros. Tá Aquela ligado? voz de radialista maravilhosa de que lê novelas, né? Sim, e é maravilhoso que ela é carioca, né? Cariocaça, Sim, é verdade. né? E aí ela fala as coisas com sotaque, ela tem uma voz mó legal, assim. E ela é estudante de teologia, né? Então ela traz muita coisa sobre isso, assim, né? E tem o fato de que, ó, visivelmente, ela é uma pessoa que lê muito, né? Sim. Então, ela traz uns pontos de vista maravilhosos, assim, né? Eu indiquei pra você sem saber se você gosta desse tipo de aleatoriedade. Mas eu pensei, cara, alguma coisa que ela vai gostar, cara. Eu espero que ela goste. Como você tem um humor meio irônico, parecido com o meu, assim, eu achei que você ia curtir. Pô, não, eu adorei o humor dela. Tanto que eu maratonei, né? Igual a gente tava falando, maratonei Sim. tudo. Tanto quanto quando eu falei pra você, eu falei, aqui tá aqui as redes sociais dela, mas ela não posta fotos nada dela. Aí você, Pois é, viado. né? E, não, e agora tem que esperar quando ela vai voltar, né? Cara, se você ouviu tudo, você viu que ela fez um último programa de Natal, no 2024, Sim. eu acho. Mas levo fé. Eu levo fé pro retorno. Então, mas vamos ver, né, cara? Vamos ver, de vez em quando ela volta. Mas podcasts assim, cara, como o da Laurinha, eles são meio que uma... Eu tomo como uma lição de vida de uma época, assim. Eu lembro de uma época que eu tava ouvindo assim, né? E aí eu lembro... E é bom ouvir, e é atemporal, né? Você ouve qualquer época, assim, e você... Puta, isso aqui faz um puta sentido, Totalmente. Não, concordo total. né? Maravilhoso. Bom, e de resto, Gutinha, você tá bem, né? Ah, Trabalhando pra sim, né? caramba, A gente tá lendo, fazendo tudo, jogando, né? Tava numa saga, já tudo como que sempre. a gente daqui a pouco vai entrar no nosso tema aí, mas estava no mundo de Death Stranding, né? Uh, E o nosso Death sim. Stranding 2. Então, tava aí no mundo Uhum. das entregas, né? Trabalhando pra Shein, pra Mundo das Shopee, né? entregas. Entregando coisa. Sim, sim, maravilhoso. Eu tive que te acionar porque eu ia ter gravação hoje, né, com o Manuel, mas aí teve um imprevisto pra ele. Aí eu falei, vou ter que falar com a minha Ana Furtado, favorita da podosfera, Estamos aí sempre pra isso. né? Que eu nem gosto de falar que você é um tapa-buraco, porque você é quase um membro oficial da bancada, porque você tá sempre aqui. Um Então já membro precisa da honorário. participação. Honorário, exatamente, né? Você tem as honras de ser membro, né? Então, é que eu não criei ainda uma tag name, sabe, pra quem participa do Na Nerd Pod, porque a gente não tem um nome muito sonoro nesse sentido, sabe? Tipo, eu lembro que o David Grohl do Foo Fighters falava que os caras da banda, quando estavam na banda, eles eram Foo Fighter. Cara, tá, quem faz parte do Na Nerd Pod é um Na Nerd Podder, um Na Nerd Pod, eu não sei, eu vou Sempre pensar em pode ser alguma alguma coisa. coisa boa, pode ser alguma coisa legal. Só pra ser legal. Por enquanto eu tenho uma carteirinha Eu vou pensar. e um espacinho no cantinho do quarto.
Mas você tem um crachá da catraca, tipo da faculdade, assim, sabe? Eu tenho a comanda da padaria. Pô, isso aí é foda. Não, não, né? Não, uma comandinha. Pensou nesse universo em que você tem uma comandinha da padaria de um lugar que você pode ir e gastar tanto por dia, vai? Pô, seria legal. Vamos lá, supor que você pode gastar 50 conto na padoca por dia. Pô, seria maravilhoso. Não é? Pô, padoca. Mano, Você vai lá, você toma um cafezinho, um pãozinho com manteiga na chapa. pô, É legal? ô, Pão de queijo. cara. Eu tava falando sobre isso, né, com o brother esses dias. É que a padoca no Brasil, ela é um Sim. micro-universo, né? Ela é surreal, assim, né? E aqui no Canadá não tem esse tipo de padoca. Aqui você tem as bakeries que você vai comprar pão. E tem os doces também, assim e tal. Mas não tem, tipo, pão na chapa, pizza de portuguesa, salgado frito, doce e, sei lá, outras coisas que tem na padoca aí, sabe? Não tem. Ah, eles estão perdendo É. tanto, né? Puta merda. Então, cara, você vai tomar café, tem um espresso, aí tem um macchiato, aí tem com caramelo, aí tem chá, e aí tem outras coisas com café. Tem o... Olha, se nada der certo, abre uma padaria. Já me falaram isso, já me falaram. Tem umas padarias brasileiras aqui, realmente, assim, mas é longe e obviamente é mais cara, né? Ah, com certeza, né? É muito produto importado também, né? Eu acho que também encarece o produto, né? De certa forma. Algumas coisas sim, algumas coisas sim. Aí também tem a região que os caras colocam, Sim. que o aluguel geralmente é mais caro, né? O custo de ter o negócio é um pouco mais caro. Mas tem umas paradas que eu fico meio de cara, assim, que o pessoal vende meio com uma bica, eu fico meio revoltado. Mas esse sou eu, né? Porque, pô, por exemplo, o cara faz coxinha. Pô, o frango e a farinha você compra daqui, cara. Você não precisa vender a coxinha a $5 a unidade, vai se fuder, Não, não precisa. tá ligado? Não, o pacote de farinha de trigo de 2 quilos é tipo $4, sabe? Tipo, então, enfim, essa é a minha revolta. Mas fica aí o sonho. As empresas deveriam começar além do VR, dar um cartão padoca para os seus funcionários. Isso seria um Pô, benefício. acho que seria sensacional. Né? Mesmo que não seja tipo um benefício direto, sei lá, com uma premiação, um gift card, um gift padoca, da padoca perto do trampo ali, sabe? Não sei. Pô, acho justíssimo. Porque eu acho que, não é? Sabe final do ano, quando você recebe cesta das coisas, e aí tem a Cida Cerezer, o panetone seco da Visconti, e aí tem Torrone, tem Damasco, né? Acho que poderiam dar o quê? Uma cesta da padaria. Exatamente, pô! Aí na sexta, o que viria na sua sexta? Viria Eu ia querer sonho, um pedaço de pizza portuguesa. pão de queijo, Carolina. Gosto muito de Carolina Sonho. também. Muito bom. Umas Carolina. baguetezinhas. Carolina é foda. Aham. Baguete de padaria. Com queijo ou Eu sem acho queijo? que pode ser as duas, hein? Acho que tem que ter uma variedade. Mas com queijo ou aquelas, tipo, com queijo é foda, né? Acho que é justo. Uma de cada, né? Exato. Uma baguetezinha, Ideia. tipo cacetinho, né? Aquela normal. Que né, se ela tiver macia o bastante, ela é ótima pra fazer sanduíche, sabe? Sim, eu acho que pode vir uns... Tipo uma bandejinha com frios variados. Acho que é justo também. Copa, lombo, presunto e uns 2 tipos de queijo. Acho perfeito. Boa. E, pô, fodem. E aí tem que ver um requeijão Sim. caro pra você poder fazer seu pão na chapa sair de requeijão em casa. Né? Porque eles não vão mandar frio na sexta, né? Aquele pãozinho que você coloca o requeijão e coloca na panela, assim, pra ele tostar. Pô, sim. Nossa, cara. Você gosta de pão de queijo, ou pão na chapa saída requeijão, ou requeijão na saída? Com a casquinha, sabe? Aquele que faz uma casquinha. Eu gosto desse com a casquinha. Pô... Eu não gosto desse com a casquinha, eu gosto dele que sai na saída com ele cremoso. Porque esse na casquinha, ele é tipo uma armadilha, né? Pra sua boca, né? Porque ele tem aquela casquinha bonita por cima, e aí quando você morde, tá quente igual o inferno. Esse aqui é uma Mas boca. é que os dois são bons, né? Tanto ele cremoso quanto com a casquinha. Os dois são bons. É que eu gosto do cremoso. É que devia estar cremoso por dentro, né? É que depende. Então você é esse tipo de pessoa que gosta das coisas pelando. Putz, aí depende. Mas eu acho que nesse caso faz sentido. Porque o requeijão na saída, o pão tá quente, e aí o requeijão meio que resfria, então ele fica num morno de cremosidade ali, que fica numa textura ideal. Que é isso que eu gosto, entendeu? É que requeijão é tão gostoso de qualquer jeito, né? Que o que me derem eu tô aceitando. É verdade. Não, aí você tem um ponto. O que me oferecerem, tá bom. E só pra matar, o que a gente colocaria pra beber na nossa cesta da padaria? Eu acho que... Um suco de laranja? Suquinho de laranja. Sempre. O suco de laranja da padoca é foda, né? Pois é. Que é feito de 1000 laranjas, mas é Pô, maravilhoso. mas é que é gostoso, né? O suco de laranja com açaí, nossa. Bom. Com açaí, você tá... Pô, com açaí é gostoso. Sabe que eu tenho uma teoria? Eu tenho uma teoria de que o açaí, ele é a acerola dos anos 2000. Faz muito sentido. Porque a acerola, ela era uma parada nos anos 90 que tinha em tudo, né? Tinha tudo em acerola, era um lance. Acerola. E aí,
Agora a gente tem o açaí, que é uma coqueluche também, né? Eu não sou tão fã, mas eu entendo que a galera gosta e tudo mais, né? Eu só não gosto de meter em tudo, né? Tipo, tem um açaí ali, vamos meter um açaí. Aí você vai comer um açaí, você mete um monte de coisa que você não vai sentir direito o gosto do açaí. Você mete leite condensado, você mete um monte de fruta, granola. No final das contas, você tá comendo sei lá, uma outra coisa. O açaí puro eu não faço tanta questão de comer, mas eu gosto dele em vitamina. Aí eu acho gostoso. Com fruta, assim, fica bem bom. Ele dá um sabor de... Dá um saborzinho legal. Não sei, um sabor roxo. Um sabor roxo. É que eu acho que ele deixa bem geladinho. Então no verão... Ele é um gelo moidaço, assim, deixa mais gelado. Exato. Aí eu acho que combina bastante com morango. Não, ele é uma massa gelada, nesse sentido está certo. Ele é uma massa geladona, né? Então, o problema é que você vai num lugar comprar um bagulho desse, é muito caro. Não, é mega caro. É mega caro. É foda. É foda como... né? Assim, você comprar e fazer em casa é muito mais em conta. Sim. Mas às vezes você pensa assim, pô, vou passar num lugar e comprar. É muito caro. E é muito pequeno. Sim. Foi isso o tempo, né, que você comprava, que era barato, né? Tudo que vai ficando barato, que é barato uma época, fica muito caro depois, né? Quando surgiu, assim, ele era barato. Você tinha o copo de, sei lá, R$3, e esse tinha o de 5 e esse tinha o de 7, acho que é isso. E eles tinham 3 tamanhos diferentes, eram preços justos, diferentes de um pro outro de R$2. Ok, né? É que nem você pegar aí na feira. Você vai comprar um caldo de cana. Pô, tem uns são muito caros. Foda. Não sei porquê. Não, e eu tenho essa mesma cisma com coisas que ficaram caras. Por exemplo, aqui, no restaurante que eu trabalho aqui, a galera vende dadinho de tapioca, sabe? E, cara, eu gosto de tapioca, beleza. Eu gosto de panqueca de tapioca, né? Tapioca com leite condensado, essas paradas assim. Meus pais são do Nordeste, então eu tô acostumado a comer tapioca assim. Eu perdi em qual momento da civilização, meu belo país, que eu tenho muito orgulho, em que a porra da tapioca virou uns dadinhos e ficou caro pra um caralho. Sabe, tipo... Eu acho tão sem graça. Entendeu? É umas bolinhas... o jeito que o pessoal faz geralmente, eu comi dadinho de tapioca bom, o resto é tipo dadinhos de isopor com geleia, sabe? Não, eu acho a coisa mais sem graça. Pô, é mó gostoso você comer uma tapioca com manteiga só, já é gostoso. Pois é. Não, aí assim, tem outros snacks tão melhores assim, né? Tipo, você tem a polenta frita. Porra! Não tem quem tire a polenta, o frango passarinho e as fritas do boteco brasileiro, sabe? Sim. Aí você tem que fazer, deixa eu fazer uma releitura aqui dos dadinhos de tapioca. Eu tenho quase certeza que isso é culpa de algum Masterchef. Quase. Não, e detalhe que assim, eu acho que você vai num bar e se você vai comprar dadinho de tapioca, ele vai custar R$25. Exatamente. Vão vir seis unidades. Minúsculo, exato. E uma pimentinha, uma geleia de pimenta. Exato. É isso. É isso. E fique feliz que você está tendo essa experiência. Jesus amado. Cara, é foda, né? Enfim, depois dessa nossa volta aqui, eu acho que... E que belo papo, né? A gente foi de Laurinha Lero pra comida de padaria, que foi muito bom, aliás. E... Pra dadinho de tapioca. Pra dadinho de tapioca, né? Pra gourmetização de tudo, né? Que é o que acontece, né? Que inferno. Mas faz tempo que a gente vive a gourmetização de tudo, né? Faz um tempo já. Infelizmente. A gente tá vendo aí, né? Pistache. Sim. Virou um bagulho... Virou, né? Caríssimo. Eu tô por fora. Virou. Se tornou uma iguaria, né? Caralho. Tem milkshake de pistache, um monte de coisa, né? Não, tudo agora tem pistache e... Nem é tão gostoso. Frutas secas, né? Se a noz, que é uma coisa meio sazonal, que não é gostosa, tivesse virado uma parada, né, cara agora, também seria bizarro. Mas enfim. Anyway, vamos pra pauta principal. Olá, nerds! Eu sou Alexandre Storm e você está aqui no Na Nerd Pod, o podcast da Na Nerd. Bom, vocês já viram na entrada aqui, eu não estou com meu amigo Emanuel Trindade hoje, ele teve uma emergência, ele tá bem, passa bem, mas ele não pôde gravar hoje. E eu acionei aqui nossa membra honorária, nossa Ana Furtado da Podosfera, Guta Kundari. Trouxe aqui minha carteirinha. Exatamente. E o seu cartão de passe da padoca. Exatamente. Graças a Deus no lugar me dá passe da padoca ali. Já a melhor empresa, né? Sabe quando as empresas vendiam essas coisas assim como benefícios, tipo, então aqui você vai ter esse salário, vai ter... tá, mas tem vale refeição? Aí o cara falava assim, olha, uma guitarra na parede, não é o máximo? Entendeu? É tipo isso. Vou exigir o vale padaria. Exatamente, vale padaria, exatamente.
E é isso aí, seus nerds. A gente vai falar hoje sobre universos fantásticos. Achei, puta, inclusive eu escrevi essa pauta. Isso que é foda, né? Ser o Presto da podosfera. Sabe o Presto do Caverna do Dragão? Uhum. Que o mago que tem um chapéu e tira um monte de coisas do chapéu. Então, eu tenho um bloco de notas aqui que é tipo... comigo mesmo, que eu sempre tenho um monte de pautas. Um monte de pauta, porque pauta surge todo dia na minha cabeça, e aí eu tenho algumas que eu coloco só pra falar contigo, inclusive, que eu acho que vai casar muito bem. Fiquei feliz de saber disso. E essa é uma delas. Claro, qual é? Você tá na minha mente e no meu coração. E aí eu penso sempre em pautinha e falei, cara, isso aqui ia ser muito foda de discutir com a Guta, ia ser muito legal. E aí surgiu essa pauta de universos fantásticos, né? Dessa imersão em universos fantásticos, né? O quanto que isso... Por que a gente gosta tanto de universos fantásticos, né? Como que a gente entra nisso de cabeça, né? Eu acho que você pode falar bem disso, né, Gotinha? Então, acho que a gente chegou a falar desse assunto rápido quando a gente gravou sobre a Hora de Aventura, né? Depois a gente entrou nesse assunto. E uma vez que a gente tava falando sobre... Acho que RPG, não era? Foi. E porque RPG é totalmente mundo aberto, praticamente, né? Mesmo que seja, às vezes, um mundo muito parecido com o nosso, ele ainda tem coisas que são bem, não diria fantásticas, mas talvez aleatórias, ou um pouco mais distópicas, né? Então, eu acho que sempre, mesmo que seja um mundo parecido com o nosso, a gente pensa, nossa, mas viver nele seria muito interessante, né? Sim. Pô, interessante, assim, cara, é fuga da realidade, né? É a fuga da realidade que é interessante, né? Fugir dessa vida em que a gente tem que trabalhar e pagar contas, né? E de repente virar um bardo. Exato. E correr, né? E andar por aí cantando em troca de moedas de ouro. Pô, é bastante. Tudo bem. Então, ou até pegando um mundo distópico de Cyberpunk, por exemplo, né? A gente tá ali vivendo como assassino de aluguel ou fazendo algum serviço pra ganhar dinheiro. Pô, muito mais fácil. Aí você pensa, exatamente, um mercenário, né? Exatamente. Né? É que o personagem tem as habilidades que você não tem pra fazer o serviço que você não faria também, né? Exato, também tem isso, né? Exatamente. Porque naquele mundo a galera tem tudo um corpo muito robótico, né? Eles têm muitos implantes, né? Então acho que isso também torna tudo mais fácil, né? Sim. Tudo mais fantástico um pouco também. Demorou. Bom, então a gente vai falar disso e muito mais agora, né, no bloco principal. Então vamos pro bloco principal depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Quer trabalhar com o que gosta? Quer se divertir? Viajar a trabalho, conhecer o mundo, muita gente diferente e ainda ter carro próprio? Seja palhaço de circo! Trabalhe dando risadas o dia inteiro, com os melhores colegas de trabalho. E quando você se cansar, joga um balde de água neles, ou até mesmo uma torta na cara. Seja palhaço de circo, porque a estabilidade é só um truque do capital. Pois bem, Gotinha, muito obrigado aos nossos patrocinadores, como sempre, né? O que seria de nós sem vocês? A gente tem aqui, né, esse grande mundo para discutir, né, sobre universos fantásticos. E, pô, eu coloquei aqui, né, o que são mundos fantásticos, né? A gente tem muita coisa, né? Você falou um pouco antes da gente, quando a gente estava começando, sobre tanto tem o universo cyberpunk, né? Eu acho que falar de universos fantásticos, pelo menos pra gente, que é nerd nesse sentido, assim, eu penso muito em jogos, eu acho que você também, mas a gente também tem o RPG, né? Eu não sei, eu nunca falei disso com você direito, eu acho, mas você já jogou, gosta de RPG? O Role and Play Game? Pô, eu gosto bastante, assim, eu já joguei D&D, mas também já joguei outros alternativos, assim, que a galera cria uma mesa própria, né, alguma história própria. Mas também alguns de mesa que a galera conhece bastante, assim, que você acha... Tanto que aqui perto de casa tem até um lugar que eles fazem mesa de RPG, é bem legal. Cara, eu acho esses lugares um colírio na sociedade atual. Aqui também tem... Aqui tem muito, na real. Aqui no Canadá é muito forte o D&D, né? Tipo, assim, na América do Norte, né? O pessoal joga muito, né? Então tem uma loja aqui no shopping, que perto da minha casa aqui, que tem uma loja só de jogos de tabuleiro. E lá no fundo tem umas 4 ou 6 mesas em que o pessoal vai lá só pra jogar.
E lá eles vendem os bonequinhos, os livros, manuais, livro do iniciante, livro do mestre, Não, livro do aprendiz. e é um bagulho muito legal, porque ele incentiva muito a imaginação, Sim. o que é bacana, né? E eu já vi muita gente que tem filho, assim, que joga há muito tempo e depois teve filho, jogando com os filhos para incentivar a imaginação deles. Então eu acho que o RPG acaba sendo uma maneira pedagógica, talvez, que seria legal. Pô, cara, se estimula a imaginação, né? Então você tá andando de repente e aparece um mago do mal. E aí ele joga em você uma fireball. O que você faz, sabe? Tipo, porra. Então, é animal. E se você vai criar sua própria história pra eles poderem brincar, você pode criar algo que também ensine pra eles certas coisas sociais mesmo. Então você acaba dando uma lição pra eles, né? Então acho que acaba sendo divertido pensando nisso. Sim, não, total. Né? É muito legal, cara. Eu tô muito nessa pegada com meus filhos. O Arthur, ele sempre achou... O Arthur é mais velho, tá com 11 agora, né? Ele sempre achou RPG meio chato quando você fala. E quando você é criança, parece meio chato, né? Porque parece que tem muita regra, né? Você tem que falar a parada, e aí você tem tanto poder de ataque, e você tem tanto poder de defesa, e aí é muito, né? É que você tem que fazer conta ali um pouco, mesmo que sejam Isso. contas simples, mas aí você ainda tem que estar ali com papel e caneta, aí você tem que jogar o dado, aí tem que saber a regra do dado, quanto que vale pra cada coisa. Então pra uma criança jogar é meio chato, né? Sim. Mas aí quando ele viu jogando algum jogo, por exemplo, eu tô jogando um jogo aqui, que eu baixei, porque eu finalmente a gente aqui em casa, né, finalmente temos nosso PS4, né, o PS4, e aí a gente tá com a PlayStation Plus lá, né, então, e aí estamos jogando, né, cara, e aí tem tipo uns jogos, eu gosto de jogar jogos que não são tão populares, tem um monte de jogo lá que você Eu vi que olha você e tava você jogando Scott Pilgrim. Tô jogando Scott Pilgrim, puta que pariu, é muito bom. Legal demais, né? Cara, é muito bom. Eu lembro na época que saiu esse jogo. E ele é foda. Ele é muito foda. Ele é difícil, sabe? Enfim, mas é muito divertido. Tem um dos Tartarugas Ninjas que é muito legal também, no mesmo estilo. Depois você me manda qual, porque eu achei uns 3 aqui das Tartarugas Ninjas. Vou te mandar depois. Depois você me fala. Depois fale. E falando do RPG, aí tem um joguinho que eu baixei que se chama Magica, que é com K, Mágica com K, sabe? Ah, sei qual é. E aí porra, mano, e é muito bom. Você entra, você é um mago, né? E aí as criaturas, os goblins do jogo chamam você de os roupões. E tem uma backstory, né, antes, assim. Mas assim, aí é um universo onde a mágica tá... ela existe, mas ela já foi mais forte, teve muitos outros feiticeiros, e você... É um jogo que dá pra jogar online, né? Eu jogo ele sozinho, mas... que eu tô aprendendo. Mas aí você tem os feitiços. Tem feitiço de fogo, feitiço de água, feitiço de terra, feitiço de... Ele lembra muito Diablo, né? Isso! E aí você pode combinar os feitiços, sabe? Você pode combinar o feitiço de água com o de fogo e fazer uma cortina de vapor pra enganar os inimigos, assim, sabe? E, meu, é muito bom, é muito divertido. Então, assim, o que é, assim, legal dessas coisas é que você entra no personagem, assim, né? Meus personagens favoritos sempre foram os feiticeiros, assim, né? Feiticeiros e os anões, né? Eu sempre achei o máximo. Eu tenho uma ficha no D&D que eu tenho um personagem que é um anão, né? Sim. E é maravilhoso, cara. É maravilhoso. E o lance de... Um dos meus RPGs favoritos é D&D, né? Eu gosto muito do medieval, assim. E aí eu tô estudando agora pra ser mestre. Pô, legal. Então vamos ver. Quando Vai você ser for, foda, hein? você faz um online, me chama, quero jogar. Porra, eu ia falar isso agora, ia ser legal a gente gravar um online, né? Isso é do caralho. Acho muito. Quais são os seus personagens? Putz, eu sempre gostei, porque eu sempre joguei muito World of Warcraft, né? Aham. Mas eu não jogava ele inteiro, porque ele era caro, né? Então eu jogava sempre até o level 100, assim, que eles te davam de opção, né? E pra você poder pelo menos brincar, né? Então, mas dava pra fazer bastante coisa também. Eu sempre gostei muito de caçador. Sempre curti bastante usar ele. Eu gostava de usar monge também. Monge? Então, porque no World of Warcraft você tem umas classes meio animalescas, né? Então os monges, eles eram os pandas. E eles têm uma vila própria também, super legal. Kung Fu Panda. Basicamente Kung Fu Panda. Aí tinha os xamãs também, que eu sempre curti bastante de usar. E daí foram surgindo classes novas também, né? Mas no RPG mesmo eu sempre curti mais um pouco de cura.
personagem de cura ou personagem tanque. Um dos dois. Personagem de tanque. É muito legal fazer essa combinação, né? Tinha um jogo da Marvel que era alguma coisa Marvel Super Heroes, que ele era tipo um RPGzinho assim, que ele era maravilhoso. Ele era do PS2, eu acho. E ele... ou PS3, não lembro. Eu fico perdido entre os jogos do PS2 e PS3. Mas acho que ele era PS2. E aí, era um joguinho que você montava a sua equipe da Marvel, você tava numa missão ali, e cada um tinha uma habilidade que era útil pra alguma coisa na missão. Então, eu sempre montava, sabe o Quarteto Fantástico, né? Eu sempre montava um que era o tanque, tinha que ter um voador, tinha que ter um que tivesse ataque à distância, e um que fosse bom corpo a corpo, sabe? Mas era isso, assim, e você tinha 4 personagens que você controlava na tela, assim. E aí, dependendo do desafio, fazia sentido, assim. E aí tinha um que tinha a energia mais forte, a longa distância. Tinha um que tinha energia forte, mas aí ela perdia no range, na distância, assim, perdia a força, ele era bom de perto. Enfim, cara, é muito legal. Mas é aí, interessante assim, até, porque os RPGs, eles têm uma coisa tão grande, assim, em questão de quem joga, até mesmo outros jogos, que até em FPS ele é muito presente. Porque se você for jogar, por exemplo, um CS, um Call of Duty ou um Apex Legends, você também sempre vai ter se os times têm 6, 4 ou 3, você sempre vai ter que ter ali alguém que seja mais tanque, alguém de cura e alguém de sniper. É sempre legal você ter esse time, que é quase o mesmo conceito que a gente usa pra jogar um RPG, né? Sim, eu não sei se você assistiu, mas tinha recentemente um anime na Netflix que é o Dungeons Smash, que é Delícias das masmorras, né? Dungeon, né? Significa masmorra, né? Então, Dungeons and Dragons, né? Masmorras e dragões. E aí, tinha, tipo, eles eram uma equipe, né? Que estavam em masmorras e, assim, eles enfrentavam esses monstros nas masmorras, né? E aí uma amiga deles some no começo e eles têm que ir numa missão atrás dela, porque um dragão vermelho, sempre dragão vermelho, né, ele tava demorando uma galera, eles não sabiam se ela tava viva ou não, etc. E aí, tipo, eles tinham um anão que ele sabia como pegar e cozinhar certos monstros porque os monstros, esses não eram monstros, todos monstros pensantes, né? Alguns daqueles escorpiões, outros daqueles cogumelos estranhos, etc. Então esse cara, ele sabia como... Ele era chefe em culinária, monstro de masmorra. E aí o desenho se chama Dungeon Mash, que é Delícias das Masmorras, por conta desse lance dele cozinhar as coisas na masmorra. E as comidas são muito bonitinhas, você vê assim, é lindo no desenho, sabe? Graficamente é lindo. E... É tipo do Genshin Impact? Porque no Genshin Impact você tem a possibilidade de cozinhar... comidas, né? Quando você pega algum item e tudo mais, você consegue em acampamentos fazer comidas que podem te ajudar em missão. E as comidas são super bonitinhas. Então, e é isso aí. Aí, tipo assim, tem eles, aí tem um cavaleiro, né? E aí, que é destemperado, como sempre, né? E aí tem um baixinho, que ele é um anão. Não, é como se fosse um hobbit. Né? E tem essa elfa, que a elfa, ela tem poder de cura. Ela é muito boa, ela tem um feitiço de ataque também, mas o principal dela é cura. E é muito legal, cara, é realmente muito bom. Tô te mandando o link aqui pra você dar uma olhada. Depois você procura na Netflix, cara, se você gostar, é bem divertido. Eu matei ele em, sei lá, menos de 2 semanas, assim, porque é muito legal. Vou olhar depois, não conhecia, não. É muito legal. Aqui, inclusive, em Vancouver, teve uma época uma convenção de animes um tempo atrás, e aí eu encontrei uma galera. Nessa época eu trabalhava nesse centro de convenções aqui, e aí eu encontrei uma galera fazendo cosplay. Aí tinha o cavaleiro, cara, com essa roupa assim, e eles estavam numa parte que era debaixo de onde os palcos, sabe? Era uma parte de baixo assim, e aí é bem legal, inclusive, é uma parte que dá pra você ver o mar, assim, sabe? Muito bonito, assim, tem vidro, tudo, é bem legal. Mas aí eu peguei e falei, aí eu passei assim, aí eles estavam lá assim, eu passei. Bom, aqui é tipo uma masmorra, né? E aí, falei em inglês, né? Well, this is like a dungeon, right? E aí o cara, what? Aí eu falei, no, here. Aí o cara ficou com cara de vírgula, assim, de interrogação. Aí eu peguei e falei, por causa do anime, cara. Aí todo mundo em volta dele sacou ele, não. Aí todo mundo, ok, that's a good one, that's a good one. Aí
Foi esse momento. Mas foi divertido, mas cara. você vê que às vezes pode ser uma galera que tá aprendendo, assim, porque às vezes assistiu esse anime específico, mas não tá tão familiarizado com termos do gênero, né? Sim, não, o cara tava esperando o cara passar do nada e falar que aqui é tipo uma masmorra, né? Porque a gente tá debaixo do lugar, né? Eu peguei ele de surpresa. Esse monstro vai ser o nosso almoço. Não, senhor, nem pensar, eu não como isso nem morta! Não é meio perigoso começar justo com cogumelos? De acordo com esse guia gourmet de calabouço, ele é um ingrediente para quem tá começando. Ele é bem carnudo e tem um sabor muito suave. Que livro é esse? Pelo estado já usaram bastante. Mas, aí, tipo... Enfim, eu trouxe essa pauta porque é muito louco falar sobre isso, né? Eu gosto muito disso, e eu acho que a gente acaba falando bastante disso, né? Em algumas conversas nossas. E, tipo assim, a gente comentou um pouco antes sobre a importância, né? Por que a gente faz isso, né? Qual é a importância, né, cara, da fantasia e da ficção na cultura geek, do entretenimento, mas não só isso. A gente cria isso, né? Desde História Sem Fim e outros filmes, outras coisas, né? Você criar um universo, né? Tipo, desde Tolkien, né? Que criou lá atrás o universo do Senhor dos Anéis, né, cara? Sim. E... A gente tem até... É foda, é baseado. A gente tem até mesmo, vamos concordar, aquela que não pode ser nomeada atualmente, por Harry Potter, né? Ela... Sim. A gente não precisa falar dela, só vamos falar do universo Harry Potter. O universo de Harry Potter, ele é lindo, assim. E ele tem muita chance de exploração da mesma maneira que o universo do Senhor dos Anéis, né? Oh, e assim, sabe assim, querendo falar assim um pouco, não muito, mas um pouco, eu tô jogando Hogwarts Legacy, né? Uhul. Ah, esse jogo é muito legal. Cara, eu tô jogando, você jogou? Eu adorei jogar. Meu, tá foda. E aí eu montei meu personagem, depois te mostro lá. E aí, o jogo, assim, ele é muito enorme, assim, né? Muita coisa pra fazer. Só que, assim, eu queria entender ainda, eu fico perdido, assim, entender qual que é o lance dela, porque ela é transfóbica, né? Essa pessoa, a J.K. Rowling, foda-se, estão falando dela. Né? Agora vai aparecer aqui, né, na minha casa. Nossa. Né? A gente chama ela como não pode ser nomeada. Essa que não pode ser nomeada, né? E aí, só que assim, o universo de Harry Potter, ele é tão plural, né, cara? Ele é um universo inclusivo, sabe? Assim, em várias coisas, assim, tipo, sabe? Eu acabei de passar por uma senhorinha que tava fazendo umas poções fora da escola lá, e ela comentou, a fulana, a Olivia falou pra mim disso, sei lá o que, ela me avisou. Aí o meu personagem é legal porque você tem as opções do que você pergunta, do que você fala, né? Aí eu falei, quem é Olivia? Quem é Olivia, né? Aí ela, minha esposa, claro, uma senhorinha, ela tava falando da esposa dela, assim. Então, pô, tem isso, sabe? No universo, tem relacionamentos homoafetivos e tudo mais. Personagens, né? Que também são homoafetivos. Você tem personagens trans no jogo. Então, cara, eu fico confuso, sabe? É aí que você vê que ela não teve envolvimento nenhum, graças a Deus, com o jogo. Graças a Deus, né, cara? Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Porque vamos ver como é que vai ser na série agora, né? Porque eu não sei o quanto que ela tem de participação na série, não sei como é que vai ser. Parece que ela tem tomada de decisões, mas eu não sei se ela dá o martelo final. Entendi. Não, eu espero que não. Por exemplo, que nem a... Eu vi que ela teve um teste de elenco, né? E aí ela... pegou e comentou, né? Eles são incríveis, eles são ótimos. E foi isso, assim, né? Ela falando do elenco, até então, ok, né? Mas, bicho, e a galera, né? Tipo, que bom, foda-se, sei lá o que, ok, E tipo assim, aí eu fiquei tipo, pô, galera, mas a gente não quer que a série seja boa, a gente não quer que os artistas sejam bons. Tipo assim, é que alcançou um nível de ranço que qualquer que ela dá na internet, foda-se, né? Sim. Tipo, vamos tacar essa mina aí porque ela não merece nossa atenção e interação passiva. E eu acho que é aquela coisa complicada, né? Porque a maneira que ela dá essas opiniões absurdas dela... Se posiciona, né? Que ela se posiciona, pra mim, na opinião. Pra mim é absurdo o que ela diz, né? É absurdo, Ela acaba afetando a própria obra, né? Porque daí as pessoas Sim. pegam um ranço dela e pegam um ranço da obra que é Harry Potter, né? Mesmo tendo uma importância muito grande, tem gente que acaba não querendo consumir mais. Eu entendo que assim, se eu não consumo, eu não dou dinheiro pra ela. Só que assim, não vai ter jeito. Mesmo quando ela morrer, eu vou consumir e o dinheiro vai pra família dela.
Sim, Se eles sim. se eles têm a mesma opinião que ela ou não, eu não sei. Só que assim, eu não vou parar de consumir Harry Potter por causa dela. Ela tem essa maneira escrota de falar, ela tem essa opinião dela absurda. Só que assim, Harry Potter fez parte da minha infância, como de muita gente. Sim, sim. Eu vou fazer Isso- que nem. Igual eu comentei contigo, eu vou fazer que nem uma menina que eu vi, que ela pegou todos os livros do Harry Potter dela, riscou o nome da J.K. e botou o nome da Emma Watson. Como Nossa, autora. eu achei maravilhoso isso. Eu já falei, inclusive, sobre isso, assim, que eu também quero fazer isso. Eu vou fazer capas específicas. Não, dá pra mandar fazer na gráfica, né, cara? E colocar by Emma Watson, sabe, assim, na capa. Eu então. mandaria. Mandaria, colocaria na internet e faria um sucesso no Reddit, Exato. sei lá. Ia vender pra galera, a galera ia comprar. né? Porra! E aí, não, e assim, é porque assim, é foda o quanto que você vê que isso vai criando brigas mesmo, assim, e rusgas, né? Rusgas. Entre os antigos fãs da saga, que curtem do começo, e a galera que tá vendo agora. Aí você pega uns comentários assim, não entendo como é que vocês conseguem gostar dessa obra de uma autora que é transfóbica, absurdo. Mas assim, obviamente é uma pessoa que ela não se apaixonou pelo universo antes de saber disso, né? Ela soube disso, ela soube primeiro da mina, e aí sobre essa obra aqui, sabe? E, pô, É que ela começou a expor esses absurdos dela muito tempo depois, muitos anos depois. E foi. Durante o lançamento de livro e filme, ela nunca falou nada sobre. Nem Verdade. tinha ideia. Não mesmo. Foi de uns tempos Eu, pra tipo- cá, eu acho, né? Que ela começou de fato a querer abrir o Twitter pra falar merda. Sim, não. Eu não lembro exatamente quando e porquê, né? Mas foi por aí mesmo. No Twitter surgiu alguma coisa e aí abriu a caixa de Pandora, né? Mas a primeira vez que eu assisti Harry Potter, cara, foi numa viagem de ônibus, indo de São Paulo pro interior de São Paulo, na época. E tinha aquelas TVs nos ônibus, sabe? E é até importante falar sobre isso pra pauta. E aí tava passando. O cara colocaram uma pedra filosofal. E aí eu lembro que o meu fone de ouvido deu problema e eu não conseguia ouvir. Eu fiquei assistindo o programa todo, o negócio todo. Eu assisti todo no mudo, só com as legendas, entendeu? E, cara, mas mesmo assim, aquilo me pegou, eu achei animal aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo, assim, tipo, pô, quando eu era criança eu imaginava pelos desenhos, né? Tipo, Caverna do Dragão e outros desenhos, assim, que tinham essa fantasia, né? E aí eu vi, assim, e eu pensei, cara, que legal, eles estão voando em vassouras. Caramba, o moleque fez o vidro desaparecer e a cobra ali, ele fala com cobras, que isso, né? E eu fiquei apaixonado, cara, fiquei apaixonado de verdade. Mas eu só vim ler meu primeiro livro do Harry Potter com 16 anos, que foi A Ordem da Fênix, né? E que eu peguei de uma amiga, e aí depois eu peguei os outros. E aí eu peguei, cara, que maluquice, né? Tipo, que incrível esse universo. E aí eu me apaixonei, cara, porque era maravilhoso, né? A ideia de... Todo mundo já imaginou nisso, né? Em algum momento alguém vai vir na sua vida... Porque você tem aquela fase da adolescência e infância, em algum momento que você se sente diferente dos outros, né? Todo mundo tem isso. Sim, né? com certeza. Por várias razões, né? E aí alguém vai vir pra você e falar que você faz parte de um mundo mágico, onde você, na verdade, tem poderes, você pode mudar as coisas e o mundo vai ser mais ou menos o ideal do que você... E ninguém se importa que você é diferente, ninguém se importa como você é e, pô, é isso. E você pode viver lá longe de toda essa gente escrota. Pô, perfeito, né? Pô, demais. Me leve, Me levem por né? agora. Take my hand. Agora. Então, é foda, né? Então, eu acho que essa a importância da fantasia e ficção, né? Pra gente, quando a gente imagina crescer e... não só crescer, né? Quando a gente imagina entrar nesses mundos, assim, né? Eu comentei essa pauta com você um tempo atrás, né? Perguntando, falei, putz, Gatinha, pensei nessa pauta aqui porque você fala do quanto que você entra nos universos fantásticos, assim, e é muito legal. Eu sei o quanto que eu entro nos mundos fantásticos das coisas que eu gosto. E é até difícil de explicar para as pessoas, assim, o quanto que é importante, é legal, e o quanto que eu fico de cabeça nisso, assim. Mas aí quando eu vejo você falando também, assim, e às vezes eu vejo que você fala até com um pouco do receio que eu falo quando eu explico para as pessoas. Tipo, será que ela vai estar entendendo o que eu tô falando? Eu devo estar falando de um jeito tão apaixonado aqui sobre isso, que parece que eu sou um maluco, né? E não, cara,
declaro aqui que eu te entendo perfeitamente entrar nesse universo, assim. É que é um universo que, é. mesmo o mais caótico possível, né? Ele te relaxa, né? Sim, Tanto que, sim. é igual eu comentei, né, do Death Stranding, ele é um jogo que eu deixo ele baixado no meu console. Porque daí, quando eu quero... Porque assim, o universo de Death Stranding, você tem esse mundo, que você tem os IPs, que eles seriam... É como se o mundo espiritual tivesse preso no nosso mundo plano, assim, né? E eles matam as pessoas. E eles meio que... eles aparecem quando tem as chuvas, que são as chuvas quirais, que eles chamam que a chuva queima. Então as pessoas têm que usar equipamentos específicos para elas não se queimarem e tudo mais, é uma loucura. Eu poderia ficar muito tempo falando disso, mas aí teria que ser um programa só pra isso. Não, maravilhoso. E daí a gente tem o personagem do Norman Reedus, né, que é o Sam, que ele é entregador. Então tem alguns entregadores que vão de um lugar pro outro. E a intenção do jogo, a premissa do jogo é você... a sua mãe, ela é presidente dos novos Estados Unidos, que eles chamam, né? E ela quer reconectar a América. Então ela tem que usar essas redes quirais para poder reconectar esses pontos de entrega para as pessoas poderem conseguir mandar uma coisa para o outro sem precisar dos entregadores, praticamente, né? E também mandar arquivos e comunicação. E nisso, ele é um jogo que, como você tem que reconectar a América, você está fazendo isso sozinho. O Kojima, ele fez uma coisa genial, que é um jogo online e offline. Então, por exemplo, eu jogo naquele servidor, o meu jogo, mas tem outras pessoas que também estão jogando nele. Só que a gente nunca se encontra. Mas se eu monto uma ponte, começo a montar uma ponte, ou coloco uma escada, outro jogador que também joga naquele servidor, ou outros, eles podem dar like para aquela escada, porque tipo, nossa, ela me ajudou a atravessar esse lago. Ou a pessoa pode colocar mais material naquela ponte para ela continuar sendo construída. Então, o Kojima ele fez todo um sistema colaborativo, em que os jogadores se ajudam a conectar a América de uma maneira mais rápida. Isso é muito genial. Nossa, que animal. Então é um jogo que né? eu deixo instalado para de vez em quando entrar para só ficar andando, relaxando e vendo se as pessoas continuam deixando tudo intacto no mundo, sabe? Tipo... porque as coisas elas vão se deteriorando por conta da chuva. Então eu sempre vou olhar, tipo, será que precisa de material aqui pra poder deixar inteiro de volta, pra poder ajudar outro jogador que vai passar por aqui? Então ele é um jogo que relaxa, é um mundo totalmente X, parece até um mundo realmente impossível, mesmo caótico, ele é muito bom. E eu gosto. Não, é muito foda, porque a gente... O lance desses jogos, eu acho, na minha cabeça, assim, é porque além de você estar num universo que é alheio ao nosso, assim, que o que você faz lá meio que só importa pra aquela história, né, e você pode sair e entrar, né, é o lance de que parece que você tem o poder de mudar, parece que você pode realmente influenciar as coisas, né, diferente daqui, que a gente luta e é tão penoso pra gente ver alguma mudança nas coisas, né, cara. Lá o que você faz importa muito, né, impacta muito e impacta na história, né. E então, Sim. Cara, Principalmente jogos que tem... Principalmente games que tem esse poder de escolha, né? Essa opção de você poder escolher um diálogo, uma resposta, né? Total. Né? Então, assim, a gente tem esses universos fantásticos. Então, assim, eu ia perguntar o que define o universo ficcional, mas acho que é muito amplo, né? É muita coisa, né, pra ver, assim, né? Tipo, o que define é que, sei lá, ele tem que não ser o nosso mundo, mas às vezes é no pós-nosso mundo, tipo, sei lá, Uncharted, né, ou do Uncharted que se passa totalmente no nosso mundo, mas você sai daqui pra ir explorar e pegar relíquias, né, Sim. e é muito foda. Você tem Fallout, que é muito além do nosso mundo. Sim. Né, que é muito foda, mas é muito foda, né, porque você... Eu confesso que eu fico mais ressabiado, assim, dependendo do jogo, quando os personagens são muito vulneráveis. Que nem Fallout é um jogo que não me pega, porque eu acho que você é muito vulnerável no jogo, de verdade, assim. Eu acho muito diferente, de, por exemplo, de The Last of Us ou de Uncharted. Mas assim, como assim parece vulnerável? Que você tem, né? Vulnerável, você é humano, igual nos outros.
Mas assim, a possibilidade de você se fuder e morrer, um animal pegar e te matar no jogo. Assim, o que você tem de armamentos, eu acho, em Fallout, é muito precário. Sabe? Parece que é tudo feito de sucata, assim. Você tem tipo um botão, uma caixa de chiclete e uma tábua. E aí você tem que melhorar sua armadura com isso. Puta, tipo mas eu acho isso muito maneiro. Sério? Porque. Então, eu gosto dessa dificuldade que o jogo te dá. Sério? Porque daí você entra. Acho que daí é quando você entra de cabeça nesse mundo, assim. Tem um game que é muito legal, que é bem no estilo do Fallout, que chama Chernobyl Light. Que ele se passa em Chernobyl, né, em Pripyat. Supus. E daí você tem que. Você vai explorar o ambiente, você tem alguns soldados que estão ali, né, impedindo que você entre. Porque você tá buscando um item raro, eu não vou lembrar o nome só. Mas é muito interessante porque assim, você tem que criar objetos. Então você vai achando coisas no meio do caminho, e daí você cria um kit. Você melhora um pouco sua arma pra ela ficar um pouco mais forte contra o soldado. Então é muito interessante a maneira de exploração que ele te dá e que o Fallout também te dá. Porque eu acho que realmente ele te dá uma dificuldade muito maior. Ele não torna a sua experiência, não diria fácil, mas ele não torna a sua experiência simples, né? Sei lá, eu fico meio. Até, talvez não tenha dado as chances o bastante, assim. Não sei, negócio do visual, sabe? Eu acho meio estranho. Mas, por exemplo, porque em The Last of Us você faz quase a mesma coisa, né? Você faz uma bomba com uma caixa de Nescau, uns pregos e pólvora, né? Mas eu acho, sei lá, parece mais eficaz, entendeu? Porque no Fallout, cara, eu gosto do universo. Eu gosto do universo de Fallout. Mas eu acho foda, tipo, a quantidade de coisas que você tem. Você tem muito pouca coisa, assim, pra você... Você tem que sucatear mesmo. Você tem que ir, você acha de uma caixinha e tipo, uma tábua, sei lá, aqui. Aí você vê assim, um fuzil, sabe, um fusível. Mas eu acho que também é um tipo de jogo, né? Sim. Porque o The Last of Us, ele ainda tem uma história linear, né? Mesmo que a gente possa explorar o ambiente, ele ainda é uma história linear, né? O Fallout, ele tem esse conceito do mundo aberto, do mundo exploratório, né? Então a gente consegue pegar qualquer coisa. Então aí vai do jogador saber administrar. Então tudo que você encontra dentro de uma casa, você pode pegar e botar no seu inventário. Mas não é tudo que vai servir pra alguma coisa, né? Então você tem que pensar, tá, aqui tem uma mesa, em cima dessa mesa tem uma lata, tem uma maçã, tem uma faca, o que vai ser útil de eu pegar aqui? Né? Porque você vai encher o seu inventário. Tem coisas que não vai servir pra porra nenhuma, mas tem coisas que vão ser muito úteis, né? Então ele te ensina também a administrar, né? Que eu acho que é um conceito legal de jogos de mundo aberto, né? Você aprender a administrar o seu inventário e aquilo que vai ser útil ou não. Acho que o Fallout ele traz bem isso. Mas eu entendo essa reclamação por conta do visual. É porque a Bethesda tem um visual bem único deles, né? Tanto pro Skyrim ou para outros jogos deles, né? Sim. Mas eu acho que você tocou num ponto aqui que eu acho interessante. A história também me pega, assim, por ser... Não tem uma linearidade, sabe? Eu acho que isso pega muito pra mim, assim. Eu preciso muito ter um fio, sabe? Pra seguir a história, assim. Muito... sei lá, ou pelo menos, mesmo que seja histórias linhas mais curtas pra seguir, que nem da Red Dead Redemption, sabe? Que é tipo... É um RPG de faroeste, né, cara? Aí você vai ali, você tem que tocar a cela do cavalo, etc. Mas você tem umas missõezinhas, assim, e acaba tendo uma missão. Por exemplo... É que eu acho que ele entra no mesmo conceito do The Witcher, né? Porque mesmo sendo um mundo aberto, você tem as missões secundárias e as missões principais, né? Que levam pra história linear, né? Sim, sim. Eu acho que... mas que nem... um jogo que eu joguei bem, que tinha boas missões secundárias, por exemplo, a Far Cry. Far Cry eu joguei, ele tinha missões secundárias ótimas, e aí quando eu fui jogar a história principal, eu tava bem munido de coisa, foi bem legal. Aí a gente tem também, por exemplo, um jogo que tinha histórias curtas. O próprio Red Dead Redemption, ele tem histórias curtas das coisas que você tem que fazer ali, né? Eu quero falar do GTA. O GTA por exemplo, é uma parada que não me pega. Porque eu não tenho uma história que me pegue ali, assim, sabe? Ok, tem esse cara aqui que ele era assaltante de banco, e aí tem esse outro cara que também era, e eles se juntem porque, sei lá, 12 homens e um segredo, eu não sei. Eu realmente gosto de universos fantásticos, assim, sabe? Eu gosto de jogo de introdução, e aí ele vem e te dá uma backstory, tipo, em 2000 e tanto aconteceu isso, e agora as pessoas têm que sobreviver, etc. Sabe, eu gosto muito disso, tipo manual,
sabe, do que fazer, assim. Mas esse sou eu. Né? Eu não gosto de ser eu não gosto de ser jogado despreparado. Acho que tem mais a ver com a minha personalidade mesmo. Então, eu acho que eu sempre gostei de games de mundo aberto por isso, assim, por ter muita coisa pra fazer. Então eu vou pegar um jogo que é muito popular, todo mundo conhece, é o Horizon, né? Aham. Ele é um jogo que tem esse mundo aberto, e eu sempre gostei muito de tentar platinar o jogo, né? Então eu sempre fazia a lista do que precisava pra cada coisa, o que precisava pra fazer não sei o quê, pra conseguir aquele troféu, pra conseguir aquele outro troféu. Então eu sempre também tornava o jogo um pouquinho mais difícil, Sim. né? Mas eu acho que isso que torna divertido, assim, o jogador escolher a maneira que ele quer jogar aquele jogo e encarar aquele mundo, Sim, né? sim. E o Horizon também, ele traz essa coisa, ele é um jogo que tem uma linearidade, mesmo com o mundo aberto, mas você consegue meio que seguir o seu ritmo, Sim. né? Da maneira que você quer levar. Eu tenho um amigo que demorou 1 ano, praticamente, pra zerar o Red Dead Redemption 2. Caraca, 1 ano. Porque ele focou muito em fazer missão de caça, missão de pesca. Sei. Então, ele focou tanto nessas missões que ele demorava pra sair de um capítulo pro outro, Cara, mas eu pra poder acho avançar. meio legal, na real. Eu acho meio legal. Eu tô tentando fazer isso com o Hogwarts Legacy, mas é difícil, né? Porque parece que até as missões secundárias impactam na missão principal. Então você avança mesmo que você não queira avançar. Então, ele tem um momento que ele te obriga, É. né, a fazer aquela missão. Isso, é meio foda, assim. Eu quero explorar, sabe? Porque é muito legal o mundo, assim. Por exemplo, eu tô jogando, eu não sei quantas horas, eu ainda não tive lição de vassoura, de voo de vassoura. Eu quero. Mas não dá pra você escolher fazer isso. A história tem que ir trazendo isso pra você, sabe? E assim, muito das coisas da missão, tem um mistério na missão que você tem que resolver, né? O mistério ali do jogo. E também tem as aulas, porque você, no final de contas, você é um aluno, né? De Hogwarts. Então você tem que ir pras aulas e aprender os feitiços, né? E isso também vai fazer você evoluir na história, né? Então, eu acho que se eu não me engano, o Hogwarts Legacy ele tem mais ou menos umas 35, 40 horas de jogo. Ok. Mais ou menos. Ok. Acho que se você faz 100%, assim, tudo mesmo, ele chega quase a 70. Porra. Legal. Ok. Ele tem eu lembro que na época quando eu joguei, eu cheguei a pesquisar mais ou menos quanto tinha 100% de tempo de jogo, acho que era mais ou menos quase umas 70 horas. Ok. Não é mal. Então ainda tem muito chão pra rodar ainda. Tô no momento aqui. Não, tem bastante show. É um jogo que dá pra aproveitar bastante. Nossa, eu tô me divertindo. Ai, tô passando um caminhão aqui na rua. Perdão. Caminhão. Ai, caminhão. Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Fechei a janela pra não ficar tão barulhento. Então, e aí assim, é até interessante você trazer do Horizon, o Horizon Zero Dawn, que tá na pauta, obrigado. Mas assim, ele tem uma história, né? Ele tem uma história foda, assim, uma puta história, né? Ele é um mundo pós-apocalíptico e ao mesmo tempo pré-histórico, né? Sim, Só que ele é pré-histórico com robôs, né? Então, ele é um apocalipse robótico, a gente pode chamar? Cara, acho que dá pra dizer, né? Porque o mundo que a gente conhece acabou e a gente tem robôs super tecnológicos, só que esses robôs eles se comportam como animais, né? Essas máquinas, né? Tipo, um lance meio... né? Exterminador do Futuro. E aí as máquinas caçam os humanos, né? E aí você... Só que assim, a humanidade ela deixou de ser evoluída no sentido mais... tecnológico, né? mais moderno da palavra. Mais moderno e a galera se tornou de novo como vikings, né? Como caçadores cheios de rituais, né? E castas e tribos, né? Tribos mesmo, né? Então, e é foda, né? E o visual é muito louco. E o jogo mistura essa tecnologia com as habilidades de caça, né? E aí você tem a protagonista, né? Do jogo, que tem todo um lance, né? Porque ela encontra um dispositivo, um device que faz ela enxergar o diagnóstico dos robôs, né? Ali, né? O que eles estão fazendo, a trilha dos robôs. E isso dá pra ela uma vantagem tática foda, né? E aí você vive na pele da protagonista, né? Enfim, cara, é um puta jogo. E é interessante porque também tem toda uma questão de religião, né? Sim. Eles acreditam numa coisa maior e também toda essa coisa da Eloy, porque ela não tem mãe, né? Então, é como se ela fosse a filha da montanha, que eles falam, se eu não me engano. Isso. Então, a tribo, que seria dela, não aceita ela, né? Uhum. Então, tem esse cara que eu
eu não vou lembrar o nome dele agora, que adota ela É, e ensina ela a sobreviver, né? sim. E nisso ela tem essa vantagem com o dispositivo, que ela não sabe de onde vem. E nisso a gente vai descobrindo com a história com ela, né? Quando ela vai fazer a jornada dela sozinha, que ela tem que ir embora. E a gente vai descobrindo mais sobre o passado dela e todo o porquê que o universo ficou assim, né? Todo Sim. esse pré-histórico robótico, né? Robótico, né? E é muito legal, né, cara? Eu acho muito maneiro. Os cavalos robóticos me lembram muito os cavalos de Avatar, sabe? Só que robóticos. Então, Mas é porque eles têm tipo uns dread, né? Que são os fios. Isso. E daí você consegue montar neles depois de um tempo com habilidade. E você consegue aumentando o mapa, subindo numas máquinas que são pescoçudas, né? Sim, E elas sim. me parecem um disco voador em cima da cabeça deles, né? Que daí você Pois é. libera um satélite pra poder identificar o que tem no mapa. Eu acho isso muito maneiro. Não, e assim, falando disso, a gente tem que falar também da geografia desses jogos, né? De mundo aberto, né? Tem jogos que tem uma geografia muito foda, assim, né? Tanto nas coisas que você... nas fortalezas, quanto no mato, assim, nas coisas que você pode encontrar. Eu tô no momento, por exemplo, de Hogwarts Legacy, que eu tô andando na floresta. E, cara, tá de noite, vira e mexe, aparecem uns lobos, uns cachorros malditos lá, e umas aranhas gigantes, sabe? E é perto do lago, assim, e ao mesmo tempo que o visual é muito bonito, tem umas ações muito inesperadas, assim, sabe? É muito legal, assim. Né? Mas isso é legal até no segundo game do Horizon, porque no primeiro a gente não vê muito ambiente de água, né? É mais ambiente de floresta e tudo mais. No 2, como ela acaba viajando pra... acho que é pra assim, região de Chicago, né? Só que eles não sabem o nome, né, dos lugares. Então, quando a gente vai, tem muita água. E tem muito prédio, muita coisa submersa. Eu tive muita dificuldade de jogar. Porque eu tenho um pouco de pânico de coisas submersas na água. Sério? Aham. Então Jogos assim, aquáticos eu tenho um pouco de problema pra jogar às vezes. mas assim, aquáticos quando faz diferença você tá debaixo d'água ou não, né? Por exemplo, em The Last of Us não faz diferença, você não fica sem ar nunca, né? Então, porque em The Last of Us eu acho que a gente não chega a ficar super... a gente não desce totalmente na água, né? E se eu for jogar, por exemplo, um Assassin's Creed, ou até mesmo Horizon, que aquele ambiente tem alguma coisa submersa, tem bicho, dependendo de como tá a água, né, da turvatura dela, eu tenho um pouco de pânico. Tipo... Sabe esses vídeos que tem de navio submerso, coisa assim? Sei. Eu não consigo ver, não. Eu acabei de mudar o nome da pauta aqui pra Mundos Fantásticos dos Games, porque é isso que a gente tá fazendo. Eu não consigo ver esses tipo de vídeo, esse tipo de foto. Me dá um certo frio na espinha, assim. Sério, você tem talassofobia, acho que é isso, né? Isso. Aquele medo que o Finn tem de água. Então, não, eu tenho um medinho. Ah, é louco, né? Você teve alguma experiência ruim com água? Então, pior que nem tanto, mas... eu não sei por que me dá esse... é que eu acho que o mar é um ambiente meio... tem muita coisa não descoberta, né? Então eu acho que ele me traz um pouco de pânico por isso, assim. Esse desconhecido me dá um pouco de pânico. E eu acho que eu acho que uma das piores mortes que tem são na água, na minha opinião. Então eu acho que ele me dá ainda mais medo em questão disso, assim. Então você nunca viu uma parada... já assistiu Lost? Não. Então, eu acho, por exemplo, muito incrível, mas me dá medo. Então, assim, eu assisto. Já assisti Lost e tudo mais, série, assim, não me incomoda tanto. Nem muito filme. Porque eu sei que, assim... Pô, cara, tá. não era o navio não era o barco da Penny. Você não lembra dessa cena? Então, cara. quando eu vejo filme e série, não me incomoda tanto. Eu fico tipo, ok, eu tô assistindo... não é real, sabe? Eu tenho isso na minha mente. Tipo, é só uma série, só um filme. Mas se eu vejo Não, eu fico bem. Não é real. Mas se eu vejo um documentário, ou eu tô na pele do personagem do jogo, aí já me dá um pouco mais de tensão. Ah, então depende do nível de imersão. O documentário às vezes vai falar uma coisa que realmente aconteceu, e no jogo você tá dentro da pele do personagem, né? Aí você pensa, não quero morrer, meu Deus! Aí quando... eu tô ligado. Então dá um pouco mais de nervoso. Tem umas coisas meio desafiadoras, assim, né? Tipo, que são mais... eu não sei. Você falou sobre água, eu fico pensando, assim, sobre a geografia dos jogos e sobre água, né? Na minha cabeça, um jogo
Por muito tempo, acho que muita gente, né, tinha essa coisa assim, né? A qualidade do jogo você media pela qualidade da água do jogo, né? Mas eu sinto que ultimamente a galera deixou isso pra lá. A água não importa mais. Importa agora a textura dos personagens, outras coisas. A água não importa mais, porque eu joguei vários jogos bons ultimamente que a água não é lá essas coisas, cara. Você vê a água assim, você fica, pô... É claro, a gente tem a textura de água limpa e a textura de água suja, por exemplo, né? Em The Last of Us tem muito disso. Por exemplo, eu tô jogando Hogwarts Legacy, tem as águas, e é ok, mas, cara, a água, ela não se comporta como água, assim, sabe? E eu falo de um ponto, assim, que, por exemplo, Uncharted, PS3. Cara, o comportamento da água daquele jogo era muito bom, eu gostava, eu achava incrível o comportamento da água naquele jogo, quando você entrava, quando você passava com o pé, assim, ou quando você mergulhava. E agora a gente tem uns jogos, assim, que embaixo da água ela se comporta bem, mas a superfície, eu falo, sabe? Quando você olha assim, ela tremular, essas coisas assim, é muito... Parece que deve ser muito caro fazer isso. Porque os caras realmente, acho que eles largaram de mão muito isso hoje em dia. Mas eu assim, acho sabe? que é uma coisa que muita gente fala, né? O Red Dead Redemption 2, ele deixou todo mundo muito mal acostumado, né? Porque a gente tem toda essa questão do personagem do Arthur crescer o cabelo, crescer barba. Porra, aí você tem o cavalo, sim. Você consegue ver a veia do cavalo. Você consegue. No frio, a bola do cavalo diminui. É um negócio. Aí, entendeu? Ó. Então, assim, são coisas que eu acho que acabaram chamando mais atenção, né? E eu vejo até, por exemplo, eu vi muito a galera fazendo isso com o Death Stranding 2. A água do primeiro já era linda. O Kojima, ele faz um trabalho cinematográfico incrível nos jogos dele. É o Kojima, né? E no 2 ele faz a mesma coisa. Então, por exemplo, o personagem do Sam, quando ele tá todo sujo, se ele só entra... se a gente for pegar um jogo antigo, né? Qualquer. O personagem tá todo sujo. Se ele entra só com o pé na água, ele já fica todo limpo. Se a gente pega agora o Death Stranding 2, ele tá todo sujo. Se ele entra só na água da cintura pra baixo, ele só vai ficar limpo da cintura pra baixo. O resto vai ficar sujo. Porra. A marca de pegada fica ali, sabe? Então ele tem uma preocupação muito interessante. E eu acho que a Rockstar foi quem fez os outros desenvolvedores quererem isso também, sabe? A gente vai ficando muito mal acostumado com as comparações. A gente compara, né? Eu acho que a gente tem muito mais com o que comparar hoje em dia. Acho que tem isso também. Eu tô jogando em paralelo o God of War, né? Não é o Ragnarok, né? É o 4, né? Que é o primeiro dessa saga nova. E é muito bonito. É um jogo muito bonito, de verdade, assim, sabe? Muito bem feito. Ele é todo em plano sequência, né? E assim... E ele é incrível, sabe? Já Aí eu comparo com Hogwarts Legacy, e aí eu não acho os personagens de Hogwarts Legacy tão bem feitinhos, sabe? Assim, eu fico pensando, mano, o jogo é lindo, mas eu olhando assim, os personagens parecem personagens do PS2, sabe? Em algumas partes, assim, pra mim. Sabe? Acho que também tem um lance de você fazer o jogo, então você escolhe o seu avatar, né? Então renderizar exatamente essas características todas de tanta gente diferente deve ser mais desafiador pra produzir, né? Mas, mesmo assim, eu fico olhando algumas coisas assim, dos olhos, por exemplo. Os olhos dos personagens ficam malucos, cara, enquanto você tá tendo um diálogo, assim, sabe? Às vezes, é verdade. A bola do olho tá pra um lado, assim, e aí o moleque pisca e você vê que é oco dentro da cabeça do cara, assim, sabe? Você fica... Entendeu? Então eu fico reparando nessas coisas. É engraçado. Entendeu? E, pô, foi um jogo mó aclamado, assim. O trunfo dele é o universo. O universo aberto é lindo. Sim. De fato, assim, né? Mas quando você chega perto de algumas coisas, fica, caralho, é foda. Os personagens fazem umas caras muito... E ele tem um problema com o áudio, que às vezes tá tendo uma conversa normal, e o personagem dá uma gritada, velho. Pronto, tá bom então, fulano, a gente se vê por aí. Até mais! Do nada, ele tá falando na sua frente, ele grita, como se você estivesse do outro lado da sala. Mas isso foi uma coisa que aconteceu com o Cyberpunk. Quando saiu, o Cyberpunk teve muito problema, né? E a gente sabe que foi por conta de várias questões. Mas, por exemplo, a dublagem, as vozes são muito boas. Sejam elas a voz original ou em outras línguas que eles fizeram toda a dublagem. Eles fizeram em várias, né? Só que assim, o tom de voz usada nas conversas às vezes não condiz com a ação, sabe? Sei. Então, teve muito esse problema, que eles corrigiram quando lançaram a DLC, que é muito boa, por sinal.
o Phantom Liberty. Então, assim, você vê como às vezes o estúdio ele faz o erro, que é fazer uma coisa muito correndo, né? E também o estúdio deixar que a galera lá de cima faça com que você tenha que fazer isso rápido, né? É difícil você apressar esse tipo de coisa, apressar obra de arte, né, cara? Literalmente é isso, né? Porque os caras têm ali uma agenda, eles querem lançar em tal época, né, pra competir com outros jogos, pra faturar tanto. Mas, sei lá, cara, eu acho que em qualquer época que lançar vai ser incrível, assim. Mas eu sei, eles têm as agendas deles, né? Não é bem como eu tô pensando. Mas, por exemplo, a gente tem Baldur's Gate, sabe? Que já é outra história, né? É um sistema de RPG diferente, mas assim, o lance de você, como você monta os personagens, ele é bem legal também. E os personagens funcionam. Talvez porque é um jogo que você vê os personagens muito menores, né? Então o requisito de detalhes fica, acho, talvez mais fácil de trabalhar, né? De repente. Sim. Enfim, né? Tipo, fica a reclamação com alguns caprichos, assim, que poderiam ter sido diferentes. E, bom, vamos falar de trilha sonora um pouquinho. Só um minutinho, Tinha, peraí. Uhum. O que foi, filhinho? Eu não posso, eu tô conversando. Eu não vou hoje, filho, eu não posso. Filhinha, eu tô parando agora aqui, tá bom, licença. Fecha aí. Minha filha veio me chamar pra ir pra academia, porque eu falei que eu ia hoje e ela quer ir comigo. É que é a academia aqui do prédio, né? E aí eu vou, ela fica... Não tem ninguém, cara. Nunca tem ninguém. Tem muita gente idosa no meu prédio e famílias, então eu vou na academia e quase não tem ninguém. Ou ninguém nunca, na verdade. E aí ela vai comigo na esteira. E aí, enfim, ela gosta de ficar andando lá. E ela tá nessa pegada. Eu falei que a gente vai começar a correr juntos e ela tá empolgadíssima. Aí eu falei, não sei se vai dar tempo de hoje, né? Mas enfim. Hoje aqui é Canadá Day. É o dia do Canadá, né? E aí então vai ter shows ao vivo, tem umas coisinhas que a gente vai ver de tarde que a gente vai fazer aí. Ela tá na pilha aqui. Ah, justo. Mas voltando, falando um pouco sobre trilha sonora, a trilha sonora também ajuda muito a gente a entrar na história. E você, por exemplo, você me falou uma vez, e eu também tenho feito isso agora que eu tenho o PS4, eu conecto o fone e eu jogo de fone, né? E é outra coisa, né, cara? Você ouve muito mais coisa jogando de fone do que você jogando na sala com a TV com barulho, né, cara? Ah, sim, não. Ele te traz uma outra imersão, né? Sim. Eu não sei se você chegou a ver esse jogo, que ele é de mundo aberto, assim, né? Mesmo com a história linear, mas ele é RPG de turno, né? Eu gosto bastante de RPG de turno, principalmente. Então, jogos bons que tem uma trilha sonora incrível. O Clair Obscur, que ele é um jogo francês, que ele saiu, assim, esse ano, acho que uns 3 meses atrás. Incrível, a trilha sonora, assim, poética, de boa. Aí você tem os jogos da Atlus mesmo, Persona, todo nesse mundo, assim, deles, são muito, muito bons. Eles te deixam super imersivo em tudo que você faz, porque tudo tem trilha sonora. Você tá andando pela cidade, tem trilha sonorazinha ali relaxante. Você entra em batalha, tem trilha sonora. Você entra no mundo da Persona, né? Você também tem... meu gato deixou cair o negócio. Você tem música. Então são jogos que são muito maestrados pela trilha, assim. E dá outra empolgação, né? E é muito legal, né, quando você tá num jogo e a trilha muda e você sabe que vai ter uma batalha, né? Isso ajuda muito você, tipo, opa, busca de batalha. Sabe? E você, eita porra. E aí é foda quando você não tá vendo nada em volta. Você, caralho, mas do que ele tá falando? Aí do nada do mato sai um bicho. Você, Exato. É tipo isso. Mas isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta em Hogwarts Legacy. Ele tem trilhas nas batalhas e algumas trilhas às vezes quando você tá andando. Mas no geral é um jogo que, cara, não tem muita coisa acontecendo. Ele emulou uma realidade ali, assim, né? Eu entendi o que eles fizeram. Pra você saber que você tá na escola e tal. Mas eu senti que faz uma faltinha, uma musiquinha. E nem precisa ser a música do Harry Potter, né? A música da saga, né? Mas assim, sim, né? Alguma coisa, né, cara? Tanto que tem vezes que eu tô jogando e eu tô ouvindo um podcast no outro fone aqui, sabe? Porque coloco um fone aqui menor na orelha e aí boto o headphone na cabeça e fico ouvindo só de um lado. Porque tem horas que você anda e nada acontece, né? E isso que eu tô sentindo falta, inclusive, das aulas de voo por hora. Porque eu tô andando a pé, mano. Igual os antigos. Andando a pé. Igual os antigos. Cara, que raiva. Mas, por exemplo, tô jogando
também o The Last of Us 1 com o Arthur, né? O filme mais velho. E ele tá adorando, né, cara? Só que a gente só joga juntos, porque ele não tá pegando muito bem as mães. Ele não tem não desenvolveu a paciência que você tem que ter pra jogar esse tipo de jogo. No sentido de que você tem que ser estratégico, não dá pra você levantar, sair de trás do bagulho e meter tiro em todo mundo. Não, você tem que abaixar, tem hora que você sabe que tem 2 caras do outro lado lá, e você tem que ficar abaixado um tempão ali. E aí você, putz, não, tem que esperar. Aí você tem que esperar o cara aparecer só a pontinha na cabeça pra você mirar. E às vezes compensa mais você usar uma flecha, às vezes compensa mais você usar uma sniper se você tiver a mão. E a gente acabou de pegar a shotgun, né? E aí a shotgun é legal porque você mata instalador com um tiro só, né? Sim, sim. É maravilhoso. O The Last of Us, a história é tão envolvente que você não sente tanta falta de uma música, né? E aí, só que assim, você percebe quando chega um desafio, porque a movimentação do NPC muda, né? Você tá andando assim, normal, aí do nada a Ellie se abaixa atrás de uma murada, assim, de um murinho, de alguma coisa assim. Eu sei, eita pô, o que foi? Aí você olha do outro lado, lá na parede, tem um instaladorzinho, assim. Você, filho da puta, por isso. Obrigado, não, e no 2 isso é muito mais presente, né? Quando tá tipo, silêncio, do nada começa... tipo, uma música super tensa, você fala, tá, vai ter coisa aqui agora. Ou às vezes você sabe simplesmente que vai ter alguma coisa pelos itens que estão no ambiente, né? Tipo o quê? No primeiro, por exemplo, sempre quando tem muita caixa, você vê muita caixa junta, você fala, tá, eu vou ter que me esconder, porque vai ter gente aqui. É muito nítido, assim. Não precisa nem da trilha. Boa, bem observado, verdade. Nunca parei pra analisar dessa forma a geografia, não. Isso é muito... Tipo, no 2 não tem tanto, mas no primeiro isso é muito visível. É no 2 ou no... É no 2, né? Que tem a cena lá do vagão que a gente viu na série, né? Que tem um monte de instalador. Nossa, é muito bom essa cena, inclusive. E... Enfim, a gente tem fora isso, assim, a gente tem... outra coisa que a gente tem nesses mundos... são... Não falando de The Last of Us, né? Mas talvez. Talvez The Last of Us também. A gente tem várias raças e facções, né? E profecias e culturas, como você falou, né? E cara, isso dá uma liberdade do caramba, assim. Tem jogos que você pode escolher de qual raça ou você vai ser, né? De qual casta você vai ser, né? E é isso, você escolhe um bando, você fica ali, e aí você pode explorar aquilo, né? E é muito legal. Eu acho que, dependendo do jogo até, se ele for realmente mais de mundo aberto, você joga mais de uma vez, né? Porque daí você tá jogando com aquela classe, aí depois você pode jogar de novo com a outra, porque vai ter uma outra visão, né? Então, acho que acaba tendo esse lado positivo, né? Total. Não, eu fico vendo assim, por exemplo... o próprio The Witcher, né? The Witcher. Que é um jogo que tem muita mitologia, né? Mas mitologia eslava. Sim. Então a gente fica perdidaço, porque, mano, né, a mitologia eslava não é uma parada que a gente teve tanto contato quanto a mitologia grega, quanto outras mitologias, assim, sabe? Então, você vai aprendendo mesmo com o jogo, assim, por mais que você... né, o jogo te mostre muita coisa, assim, você vai... E aí, quando você sai do jogo, você tá, tipo... meio profissional, assim, né? Do tipo de monstro, do tipo de coisa. Até mesmo no Assassin's Creed, né? Sim. É verdade. Porque ele se passa em várias épocas, né? Então meio que você aprende... O Assassin's Creed ensina história, né? O primeiro que eu joguei foi aquele que era na Itália, antiga, no Vaticano, eu acho. Acho que era esse. Eu acho que... Não sei se é o Syndicate ou o Unity. Acho que é o Unity, talvez. Eu sei que, meu, foi muito bom, assim, sabe? E Assassin's Creed é um jogo que eu joguei eu nunca joguei o restante, porque ele é um jogo que exige tanto... É um joguinho muito... Ele tem uma pegada, como eu vou dizer, muito igual Red Dead Redemption. Você tem que estar afim de bater perna. Você vai bater muita perna. Você tem que estar afim de bater perna, cara. E às vezes E às vezes é bom, né? Às vezes eu só quero relaxar. Assim, esse é o lance que o Red Dead Redemption traz, né? Eu só quero caminhar ao pôr do sol com o meu cavalo aqui e caçar um castor. Sei lá, caçar peles. É que eu acho que o legal do Assassin's Creed é que, assim, ele é um mundo muito ativo, né? Igual o Red Dead mesmo. Então sempre tem... Mesmo que você vá... É legal você ir a pé. Mesmo que você vá de montaria, assim. Mas você indo a pé é legal, porque você tem muita coisa no caminho pra fazer. Às vezes aparece uma missão totalmente aleatória no meio, você tem algum ponto de furtividade pra poder conquistar, pra poder liberar. Então eu acho que isso acaba sendo de uma maneira boa pra você te obrigar a explorar, né? Porque senão você não explora. Sim. O jogador simplesmente vai
em linha reta, fazendo tudo rápido, né? Então acho que o Assassin's Creed ele Pode trabalha crer. bem com isso, de te obrigar a explorar aquele mundo e realmente se conectar com ele, né? Sim, não, total. E é tipo assim, é esse o lance de você poder de repente esconder uma. Assim, é que não sei se dá pra você esconder alguma coisa num lugar e depois voltar a pegar. Exatamente. Tem que deixar um lugar específico, algumas coisas, não sei. É porque negócio de GTA, né? Que dá pra você ter várias casas, né? Com as suas coisas, né? Você tem um lugar, né? E aí você passa por outros e, enfim. Do nada você tá andando e tem uma carroça desgovernada. Meu Deus, os cavalos ficaram loucos. Aí você tem que resolver, sabe? Então não, o Assassin's Creed não tem como você guardar coisas em baús, né? Você, dependendo do Assassin's Creed, você até tem, tipo, como fazer isso, assim, alguns têm essa possibilidade. Mas como o seu inventário, ele é muito... Tipo, ele não tem uma limitação, na realidade, então meio que tanto faz. Nesse quesito, né? Sim. Ah, não, não era nem de Assassin's Creed que eu tava falando, eu queria falar de Red Dead Redemption, Ah, isso sim. né? Que tem um inventário bem legal também, assim. Isso é legal, né, cara? Os inventários que você tem nos jogos, assim, né? Eu gosto muito do... Assim, eu gosto, é limitado, mas eu gosto do estilo de inventário do, por exemplo, The Last of Us, que você tem uma limitação, não, porque você tá de mochila, né? Então não cabe tudo na mochila. E aí, só que assim, a gente tá numa parte agora, um pouco antes, a gente enfrentou o primeiro Baiacu, sabe? E aí, você chega numa parte em que você tem... Ah, tá, um pouco antes, foi depois do Baiacu, a gente encontrou o Frank. E aí, antes de encontrar o Frank, você passa numa cidadezinha ali e, caraca, qualquer lojinha que você entra, cara, tem 10 peças, velho, pra você pegar, pra você melhorar seus itens depois. Aí tem aí tem garrafa de álcool, aí tem tesoura, aí tem faca, é maravilhoso. E aí o Arthur falou, nossa, quanta coisa. Eu falei, porque a gente vai entrar numa fase aqui que a gente vai precisar estar bem munido das coisas. E assim, você pega uma porrada de peças, 60 e poucas peças, 70 peças. E aí você pode melhorar o coice da arma, a mira, a quantidade de balas. E vai, cada um disso vai 30 peças, 40 peças, tá ligado? E você fica mega pobre, assim, Não, sabe, pior de é que é peças. isso, né? Você acha que você tá pegando muita peça, e daí quando você vai ver, você fala, nossa, não deu nada. Não é? É igual ser CLT, né? Você pensa que você tá ganhando puta grana, legal, vou ganhar 2.000. Aí você paga 2 contas, e aí você acabou, né? Tipo isso. E, mano, mas é muito legal, assim. Eu tinha colocado aqui na pauta falar de diretores de filme, mas eu acho que a pauta ficou tão boa assim em games que faz todo sentido. A gente continuar nela, assim. Eu ia falar de Guilherme Del Toro, né? Que cria universos fantásticos, né? E grotescos e poéticos, né? Se a gente for ver, muitos desses diretores, assim, eles inspiram muito alguns desenvolvedores, né? Então acho Sim. que... E muitos deles a gente tem jogo, né? A gente tem jogo de Game of Thrones, a gente tem jogo de Senhor dos Anéis, do Hobbit, até mesmo simples, saindo de Lego, né? Mas a gente tem muita inspiração desses universos também, né? Não, total. É que tem jogos assim que se eles... Não sei, algum jogo que me lembraria mais assim, esses universos do Guilherme Del Toro com... É que é outra ideia, assim, né? Se fosse uma ideia do filme, mais ou menos, a menina descobrindo que tem um ser mitológico que existe e ela tem que cumprir tarefas pra salvar... Mano, o filme é triste pra caralho, né? É muito foda esse filme. Mas ele é muito lindo também ao mesmo tempo, assim, pela fantasia. Tem um game que é muito legal. Ele é linear no mundo aberto, mas pra citar o Del Toro, que é uma versão do mundo da Alice gótica. Chama, acho que é Alice Madness Return o nome. E assim, a Alice vai pra esse mundo fantástico, né? Só que ele é todo sombrio. Porque ela vive... O mundo dela real já é sombrio, na realidade, né? Tem toda uma questão de abuso, assim, é uma loucura, né? É meio mais pesado, né? É como se você pegasse, assim, a história da Alice versão Irmãos Grimm. Sabe? Aquela coisa mais pesada. Sei, isso é a versão true. Mas quando você joga, você fala, nossa, isso aqui poderia muito ser produzido pelo Del Toro, porque... Tem uma pegada muito dele, assim, Tim Burton também, tem muito uma pegada dele. Então, tipo, você acaba, tipo, entrando um pouco nesse universo, assim. Te mando depois pra você olhar, é muito bom o jogo. Eu tava vendo aqui sobre, que eu também coloquei na pauta aqui, o James Cameron, né? Que tem Pandora, tem Avatar, né?
E tem um jogo de Avatar, né? Só que eu não cheguei a jogar nem ver nada sobre ele na época, não sei Olha, como é que foi. E tem muitos desses jogos, é Eu do Xbox, odeio, eu acho. eu não gosto de Avatar. Você sabe que eu não gosto da história de Avatar. Muita gente sabe, mas o jogo... É uma história então, muito mas o batida. jogo é muito legal. Uhum. Sério? Eu achei que eu Olha. ia ficar meio assim com o pé atrás, mas eu acho que Não é Avatar caça- ele não é- funciona muito pra você jogar e não assistir. Ele não é caça-níquel, então. Exato. Ele é um jogo Eu bem gostei feito. bastante. Pô, que legal. Não, a história de Avatar ela é muito manjada, né? Ele mesmo fala, porque quando o pessoal critica o roteiro, o próprio James Cameron fala que a história... É que ele não... não é que ele não tem coragem de ousar, né? Mas assim, ele podia ter usado mais, claro, mas ele quis ir no óbvio, né? Eu vou fazer esse universo fantástico aqui, não vou fazer uma história bizarra, porque vai pegar muito poucos. É tipo A Forma d'Água, do Del Toro. É um filme foda. E é uma criatura mitológica d'água ali que... Mano, já assistiu, né? Não sei se já assistiu A Forma d'Água. E aí, pô, tem uma parte lá, cara, que a criatura come o gato do cara, É verdade. sabe? E aí, e aí fica, meu Deus, não! E aí o cara se machuca, e a criatura pega e toca nele, e no dia seguinte o cara vê que, além de ter sarado o machucado dele, o cabelo dele tá voltando a crescer. Porque, tipo, regenerou o cara, tá ficando mais jovem, tá ligado? Absurdo, assim, o cara tá ficando com a saúde boa de novo, assim. E tem todo o lance da menina, né? Que ela tem toda uma... A protagonista, né? Ela é muda, né? E trabalha nessa instalação do governo e tal. Enfim, é uma história muito... E tem várias camadas, né? Tem o lance do cara lá, que é o General Zod, que é o cara mal do filme. E tem toda a relação dele com a esposa dele, que é mó bizarra, né? E aí tem... Ele é um cara obcecado, né? Em cumprir o trabalho dele e tal. E tem o lance da liberdade sexual da protagonista, que ela se masturba todo dia de manhã, né? Tem uma rotininha, ela cozinha um ovo, ela vai tomar banho, se masturba, ela vai trabalhar, pega o ônibus, né? É fantástico, assim, então, tipo assim, funciona muito bem, mas assim, não é um filme do grande público, né? O James Cameron, ele quer fazer filmes pro grande público. O que não é um problema, né? Não é um problema, né? Mas assim, a gente que quer histórias diferentes, assim, se vê a história dessa, pensa, pô, Exato. sério? Ele vai se tornar um navio no final, eu já sei disso. Aí vai lá e se torna um navio no final, beleza. Então, é isso que Né? acaba Isso que desanimando, pega pra você, né? né? Sim, sim. E a gente também tem o George R.R. Martin, né? Com o que também traz um realismo, né? Em relação da política de Game of Thrones, a gente como funciona aquele jogo do poder, né? Aquela parada. Mas o universo em si é muito foda. Sim. Tem os dragões, não só os dragões, toda a magia envolvida e o jeito que eles trazem na série é muito bem escrito, né? Então, e é um universo que pra jogo super funciona. Sim. Não, e assim, tanto que isso transmitido, por exemplo, falando de The Witcher, a série ela conseguiu trazer a magia do jogo de um jeito muito bacana. Sim. Sabe? Ele explica as coisas, o Geralt, né? Explica as coisas de um jeito muito dele ali, mas ele explica bem a origem das magias e os personagens secundários também, eles são muito bem feitos, assim, sabe? E explicam bem o universo, assim, você não fica perdido, assim, sabe? E então, pô, funciona para as duas plataformas, né? Tanto pra TV quanto pro jogo. E quem é do jogo, quem é fã do jogo, da série, eu acho que veio primeiro do jogo, eu acho que não sei se o pessoal reclamou muito, sempre reclama, né, sobre uma adaptação ou outra, mas no geral eu achei uma boa adaptação. Mas eu acho que foi bem positiva a recepção dele. Foi, né? Porque teve um bom envolvimento do... Nossa, foi o nome dele? O Henry Cavill. O Henry Cavill. Isso. Então, assim, ele é um cara que joga, conhece o mundo, né? Então eu achei legal ele ajudar nisso, assim, sabe? Ele dá a opinião dele e fala, olha, assim, eu acho que faria mais sentido, porque você traz aquilo que alguém que joga quer assistir, né? Sim, pode crer. Então, acho que a recepção da série, se eu não me engano, foi boa por conta disso, né? Tem todo esse cuidado, né? O fato dele jogar, eu acho que faz toda a diferença, né, cara? Porque ele vai explicar, isso aqui é um feitiço de proteção, ele vai impedir que você seja ferida, a não ser que você seja vista ou molhada com água. Assim, e ele fala muito de um jeito que a gente sabe que é um cara que jogou, sabe? E a forma que o Geralt falaria. Exatamente, sabe? Tipo assim, é muito bom, né, cara? Porque bom. o personagem do Geralt, ele tem esse jeito debochado, assim, sabe, dele? Sim. Porque ele é sério, mas ele também é debochado. Do jeito dele, sim. E aí, tipo assim, a gente tem aqui
que torna o mundo tão memorável assim, né? Tipo, e tem as importâncias das regras bem definidas, né? Eu acho que tem regras dentro do jogo que fazem, tipo assim, eu não sei se é bem o que delimita. Acho que a gente pode falar que as regras também são o que delimitam o mundo ficcional do nosso mundo, né? Além da suspensão de crença, né? Por exemplo, do universo de Harry Potter, ele tá fora do nosso mundo. Ele coexiste com o nosso mundo, Hogwarts, né? E o mundo mágico coexiste com o nosso mundo. E já tem outros mundos que eles coexistem com o nosso mundo. São o nosso mundo e totalmente diferente, pós-apocalipse, etc. E tem um universo que nunca foram o nosso mundo, né? E que também é muito legal, né? Tem um universo ali que a nossa realidade ou nunca chegou ou nunca existiu. Que nem, acho que, não sei se é o caso de Horizon, não sei. Não é deixado claro isso pra gente. Acho que muitos produtores já meio que definiram isso, que assim, é um mundo que existiu, é o nosso, claramente, mas ele não existe mais, né? Simplesmente as pessoas não sabem o nome das coisas, não sabem o nome de nada, né? É muito louco isso, né? É uma civilização nova, né? É muito louco ver a galera falando de coisas que são tão triviais pra gente, de um jeito que parece ser tão distante, né, cara? Tipo, e pensar que isso no momento, isso vai acontecer, isso, né? Eu mandei, eu vou até mandar pra você a foto que eu mandei. Tem um filho de um amigo que ele costuma fazer quadrinhos, né? E são muito legais, cara. E ele faz personagens baseados em comida. Então tem o Potato Man, Que da hora. tá ligado? Tem o Banana Man. É maravilhoso. E aí, eu fui no Walmart esses dias, e aí eu vi uma caneca que tinha o Pé Grande falando no telefone. E aí tinha dois personagens, tipo um coelhinho e um outro bichinho, uma moita, um cachorrinho, eu acho. Te mandei agora. E aí ele tá falando, tipo... Ele falando, holy crap, né? Tipo, oh meu Deus, é o Pé Grande? Aí o outro fala, oh meu Deus, é um telefone pago? Porque ele tá falando no orelhão, tá ligado? Que genial esse quadrinho, olha que legal. É, maravilhoso. Essas canecas aí vendem lá e são ótimas. E aí, tipo assim, é isso, né? Tipo, pô, caraca, um telefone pago. Olha, cara, assim, eu acho que hoje em dia é mais fácil você ver um pé grande do que um telefone pago. Total. Sabia que aqui no Canadá eles fazem muitas propagandas com o Pé Grande? E usam isso como marca pra várias coisas? É muito doido. Muito Cara, legal. é muito louco porque... Saindo totalmente da pauta do nada, mas Não, eu relaxa. acho interessante, assim. Eu curto muito ver esses vídeos de galera que acampa. E tem uns que tem uns que são explorador meio que... eu gosto muito de vídeo de exploração urbana, né? E tem alguns que exploram meio que desconhecido, assim, buscando Pé Grande, buscando essas lendas meio que a galera não sabe se é real ou não. E, cara, é muito louco que, assim, a galera vai, nunca acha nada. Usa uma câmera em 4K, alta definição, beleza. Aí, quando acha o Pé Grande, estava usando uma TechPix. Eu fico, gente... Ah, isso aí é hoje. Todo mundo tem o seu... Tipo, antigamente você fala, ok, as câmeras não eram tão boas. Mas, cara, a galera hoje vai com super equipamento acampar pra poder gravar de noite, visão noturna e não sei o quê. E daí, quando capta o Pé Grande, do nada, ela tirou um TechPix do bolso e gravou. Sim. E, nossa, é o Pé Grande. Eu fico, gente, não, desculpa. É que nem qualquer foto que a NASA divulga. Exato. Né? A NASA divulgou uma foto agora, tipo assim, pô, esses caras têm uma puta câmera. Aí vai postar uma foto lá do Hubble, lá, um planeta, uma coisa em Marte. E aí, cara, é ridículo. O único lugar que eu sabe? acredito que realmente tem umas coisas bizarras é os Monte Apalache. Mas aí é outra história. O Monte Apalache, onde é isso? É tipo uma... Seria uma região, né, que eles chamam os Montes Apalaches, que a galera, que mora ali, diz que vê muita coisa estranha, né? E eles meio que têm toque de recolher, assim, horário pra chegar, porque eles têm... Quando chega no final da tarde pra noite, eles acham que é perigoso, porque tem umas criaturas meio estranhas que eles acham que vivem por lá. A galera, quando chega em casa, eles fecham janela, trancam porta, tipo, tudo, assim. Deixa eu ver É muito maluco, é muito doido, assim. Eles realmente acreditam que tem coisas ali. Eu não duvido, viu? Sendo bem sincero. Monte Apalache. Apalaches são uma cordilheira da América do Norte, contraparte oriental das Montanhas Rochosas, que se estende por quase 3.200 quilômetros da Terra Nova e Labrador do Canadá. Ah, sim. Ao estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos. Ah, tá. Porra.
Entendi. Que foda. É aqui perto. Não perto, mas é aqui no Canadá. Então, Cara, é muita floresta. É que é muita floresta, cara. A gente tem, a área construída do Canadá de prédios é muito menor que a área florestal. Sabe? A área florestal é muito maior. É o segundo maior país do mundo, né, cara? é muito doido. Cara, que louco, né? Enfim, Poderiam eles fazer usam- um jogo com os Uns Apalaches, seria incrível. Seria incrível fazer, né? O Pé Grande aparece no GTA, né? Então, o GTA já colocava esses mistérios, né? Poderiam colocar. Sim, vai até Nashville. Daqui pra lá, pra mim, são 4 horas e meia de avião. Então, você pode ir pra lá investigar. Eu tô de boa. Eu e o Bear Grylls não vamos fazer nada a respeito. Deixa lá. Embora eu tenha vontade de ver um ursinho preto em algum momento, porque é bem comum. Qualquer canadense que você conversa aqui já viu um urso preto em algum momento, cara. Você vai cruzar as montanhas de carro, o pessoal faz muita coisa de carro aqui, né? Ah, sim. E vai para um lado pro outro, assim, e é muito comum você ver o urso. A gente aqui na comunidade do Facebook, apareceu um urso em tal cidade, tal lugar aqui e tal. E são sempre ursos com aquela etiquetinha na orelha, porque são sempre marcados e controlados, sabe? Você vai encontrar ainda. Muito louco. Ainda vou encontrar, vai ser foda. E aí a gente tem umas leis bem bizarras. Inclusive é um jogo que eu quero fazer com você um momento depois. Vou fazer aqui, são leis canadenses. Mas, por exemplo, a gente tem uma lei aqui em Colômbia Britânica, onde eu moro, que é proibido matar um pé grande, se caso você encontre um. E se você matar, você recebe uma multa de $30 mil. Cara, ok, que lei. Just in case, né? Nunca se sabe, né? Se você encontrar, é proibido. Caso você encontre, Não mate. Ele pode te matar, mas você não pode matar ele. Não, a gente não sabe, nunca matou ninguém. Pois né? é, né? Até então, né? É o pé grande, ele pode ser amigo. Né? Vai saber o não quanto sei, ele né? evoluiu. Exatamente, ele pode estar realmente fazendo ligações de telefone pagos. por aí. Exato, pô. Não duvido de nada. Não duvido de nada mais atualmente. Não é? Bom, Gotinha, eu acho que estamos correndo pro final aqui. Depois desse encerramento brilhante que a gente fez aqui, falando sobre trazendo universos fantásticos pro nosso mundo, falando de pé grande. Exato. Nunca pode faltar, né? Mas perguntinha final aqui, qual universo fantástico você gostaria de viver ou passar umas férias aí? O que você acha? Ai, pô, é difícil essa pergunta, hein? Eu sei. Acho que se for pra... Porque tem universos que são realmente terríveis, né, de você ir pra lá, né? Acho que se fosse pra tirar umas férias, eu super iria pro mundo do Red Dead. Porque daí, Red Dead você é- faz o quê? Você vai lá tá. pescar, fica tranquilo. Sim, pode crer. Né? Agora, se eu quiser uma verdade. açãozinha, aí eu acho que tem que ir de Cyberpunk, talvez Skyrim. Tá. Se eu fosse pra querer uma ação, eu acho que eu iria pro universo de Horizon Zero Dawn. Fácil, caçar robôs com arcos e flechas, ia ser foda. Né? Porque eu não quero caçar animais de verdade, né? Não. E eu acho que eu também iria pro universo de Hogwarts. Ia ser foda. Pô, seria divertido. Acho que, Ia ter aulas de feitiço. acho que pensando ainda mais em relaxar, aí eu iria pra Vila dos Pandas em World of Warcraft. Também. Não, o universo de RPG, ele é Porque infinito, daí né? o... Tem muitas Porque daí o que? opções. Eles são monges. Pô, você fica ali relaxando. Tem coisa melhor? Pode crer, não. Não tem porra. erro. Inclusive, eu vi o seu personagem, não sei, em Hogwarts Legacy. O meu personagem, a varinha dele é de pau-brasil, obviamente. Eu só queria saber se a sua também é. Eu não ou lembro qual que era a minha. Mas quando você foi escolher a casa, você escolheu a que você quis? Ou você foi na sorte? Não, eu sabia. Eu sei qual é a minha casa por todos os testes que eu já fiz, né? Que eu sou da Corvinal. E deu Eu Corvinal. caí na Sonserina, como deveria ter caído mesmo. Sonserina! Caralho, olha só. Você é contra as regras e... Mas vamos Que mais? concordar? Grifinória é chato demais, né? Ô, galerinha, né? Sem graça. né? Eles Certinho são demais. os escoteiros, né? Os escoteiros honrados então. e etc, né? Eu gosto da Corvinal porque eles são os nerds, né? Mas eu acho que cada casa tem uma coisa legal, né? Tem uma coisa interessante. Os alunos da Sonserina que eu conheci até agora são maneiros, na verdade. Eles estão acabando com o estereótipo que eu tinha, de que todos os Sonserinos são cuzões. Então, e E agora que você é minha amiga é de lá, eu não posso mais falar isso mesmo. meu, é legal quando você joga com da Sonserina, assim. É que eu não sei o quanto muda se você joga com outra casa, né? Mas quando você tá explorando, assim, algumas coisas, você vai descobrindo um pouco sobre a história da Sonserina, é muito legal. Né? Tipo assim, tem... Fora a predileção do fundador, né? De querer só os caras puro sangue, né? Mas fora isso, a casa é legal. Então. Fora isso, se você vai relevar isso E aí... o amigo da personagem, ele é da Grifinória. Pô. Então, eu tô encontrando muita gente. Eu entrei no clube de duelos, né? Das varinhas lá. E aí o cara que cuida lá é um Sonserino. E ele é uma gente boa. Inclusive,
A gente teve uma aventura na biblioteca em que a gente tinha que achar uma parada lá e ele não me entregou. Ele foi leal. Então não, é muito maneiro. Pô, tô curtindo, cara, tô curtindo. Bom, Gotinha, acho que é isso. Acho que a gente cobriu aqui os universos fantásticos e por que eles são tão incríveis e fantásticos pra gente. E por que são a gente tantos, gosta, né? Tanta coisa. Sim, né? Muita coisa, né? A gente volta nessa pauta em algum momento, mais pra frente, falando de outros pontos. Mas é muito bom, né? Poder falar do quanto que é legal entrar nesses mundos, né? Então, agora eu quero o quê? Que você maestre uma mesa de RPG, porque eu quero jogar. Porra, irei em breve. Se preparem, hein? Porque o meu universo vai ser foda. Eu terei criaturas invencíveis pra que vocês vençam e lendas verdadeiras pra que vocês descubram. Por favor, porque eu quero já comprar uns dadinhos novos. Porra, né? Tudo é desculpa, né? Né? Não. Precisa comprar dados novos só pra essa jogada aqui. Tem que imprimir essa partida, ficha, muita coisa. Exatamente. Eu quero aqui bonitinho. Exatamente. É isso mesmo. Bom, Gotinha, meu bem, muito obrigado por vir até aqui comigo, me acompanhar nessa jornada por esses universos fantásticos todos. Não foi cansativo, foi legal. A gente fez isso voando, eu fiz aqui voando no meu hipogrifo e você fez aí, não sei. Em que você estava voando? Amigo, voando, não sei se estou, mas pode ser também. Qualquer outra. Pode ser por terra. Que criatura? Ou você vai a pé? Uma montaria, um robô, um cão, eu quero um cavalo robô. Ele não se cansa, né? Exato. Então tem que vai. Toda uma coisa ali que funcionaria de boa. Horas a fio, né? Ou escolher um cavalo do Red Dead que a bola fica pequena no frio. Hey girl, né? Oh girl, oh boy. É maravilhoso. Bom, é isso, amigos. Muito obrigado por vir até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, na @nanerdgeek, no Instagram e no Threads. E mandem e-mails pra gente sobre temas e o que mais vocês querem ouvir a respeito no no nanerdpod@gmail.com, tá bom? Muito obrigado por vir até aqui e até semana que vem. Gotinha, um beijão. Quer dar seu tchau? Quer dar uma dica? Quer dar uma xícara de café? Eu quero que as pessoas tenham o Vale Padaria e joguem RPG. É isso. Caralho, é isso. Esse é o mundo perfeito que a gente quer. É isso, galera. Muito bem. O Na Nerd Pod sobe toda sexta-feira de toda semana. Muito obrigado por vir até aqui e até semana que vem, galera. Adeus!